pessoal, sou Daniel Lima. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço, falando um pouco de cibersegurança com esse público aqui do MindTheSec. Bom, o assunto que eu trago hoje, para a gente conversar um pouco, é a importância de um SOC na contenção de uma ameaça crítica. Então, eu trouxe um caso real para a gente conversar de como ir mais longe nas investigações pode mudar o jogo no final do dia. Bom, quem sou eu? Eu tenho um pouco mais de 9 anos aí já de experiência na área de cibersegurança. Trabalho atualmente como gerente do SOC da NTT e já tive a oportunidade de passar por diversas disciplinas dentro da área de cibersegurança especificamente. Todas as informações contidas nessa apresentação são baseadas em eventos reais e todas as informações sensíveis foram removidas a fim de proteger as instituições e pessoas envolvidas nesse caso. Então essa palestra é informativa e ela tem como objetivo auxiliar na identificação e na resposta de ameaças. Bom, falando do cenário atual da América Latina e falando um pouco do cenário global, quando a gente separa os dados que a gente tem hoje, eu trouxe esses dados do Global Threat Intelligence da NTT, e a gente consegue ver que tem um percentual grande, expressivo, quando a gente fala de finanças, né? E aí são ataques voltados para a aplicação quase que em sua metade, né? Então, desses ataques são voltados para aplicação web, reconhecimento e enfim. Onde entram os phishings, os ataques de fraude, e é onde a gente vê esses dados crescendo. Um crescimento exponencial desses dados, né? Então, é expressivo e o número, né, só tem aumentado da quantidade de clientes que são fraudados com sucesso, porque os atacantes eles estão cada vez mais tornando ali o ataque difícil de ser identificado, né? Com uma combinação de ataques nesse caso. Então, é isso que a gente tem presenciado nos últimos anos e é isso que os dados nos mostram. E é por isso que é importante a gente falar desse tema o quanto antes e dar a importância necessária. Um ataque que eu vou trazer aqui para vocês é um ataque no setor financeiro, e é um ataque de phishing, né? Começou com um ataque de phishing, mas que tem uma peculiaridade, que é aí que entra a emoção e a criticidade desse caso. Um ataque de phishing comum, o atacante ele vai te mandar um e-mail falso, ele vai tentar conseguir as suas credenciais, e através dessas credenciais ele vai usar os seus dados para te fraudar, e fraudar a instituição da qual ele está se passando, né? Uma instituição legítima, da qual inclusive ele está causando ali um problema para a marca, não só para os clientes. E um ataque automatizado de phishing, a gente tem ali pelo menos uma API por trás, uma automatização, o que cada vez mais esses ataques estão sendo incrementados, né, por combinações, e é isso que dificulta, como acontece com os ransomwares, que o artefato em si é um artefato antigo, um ataque já conhecido, mas eles mudam a forma de atacar, eles mudam a forma, né, a abordagem, e isso eles acabam obtendo uma porcentagem maior de sucesso, se possamos assim dizer. Esse caso que eu vou trazer para vocês aqui é um caso que começou com um e-mail de phishing tentando fraudar uma instituição financeira, e a partir desse momento tinha um site falso do qual o cliente colocava os seus dados, e as informações não só eram roubadas, né, as credenciais ali do cliente, os dados, para serem usados posteriormente pelos atacantes, mas tinha ali um dashboard em tempo real. E aí a gente percebeu, quando a gente analisou o ataque como um todo, tinha banco de dados, um dashboard com um nome e acesso segregado para N atacantes. Então, o que dava a entender que o atacante principal, o Anubis nesse caso, que é o que a gente vai falar, possa ter vendido, né, esses profiles falsos de diversas instituições e escalado esse ataque. Então ele vende a plataforma de ataque para outros atacantes. Então é isso que a gente tem percebido na Dark Web e até na Surface, em anúncios, quando a gente vê o pessoal vendendo, comercializando cartão de crédito e dados sensíveis de clientes. Nesse caso, o X da questão era que quando você se autenticava no site falso, ele trazia os seus dados em tempo real. E aí começa a dificultar, porque o cliente, no final do dia, ele tem que entender, né, que ele está num ataque para ele não cair num ataque. E fica cada vez mais difícil, fica cada vez mais transparente para o cliente. E ainda mais retornando as informações em tempo real.
que foi o que aconteceu nesse caso. Então, a partir desse momento, a gente entendeu que havia uma combinações de ataques e que a gente tinha que analisar. Fazendo essa análise, né, identificamos ali os servidores do atacante, o banco de dados, a dashboard acontecendo, o painel de fraude, a API fazendo chamada em aplicações de instituições financeiras para trazer esse retorno dos dados. E aí é que está o ponto, né? Não era só o e-mail de phishing com o site falso, tinha também artefato malicioso e que a gente analisou e eu vou compartilhar com vocês um pouco de como foi isso, tá? Então, bom, aqui essa é uma dashboard de fraude online, né, desse atacante, que a gente conseguiu coletar a evidência. A gente foi um pouco além da contenção, né, dessa ameaça, a gente teve um contra-ataque, e é por isso que eu coloquei ali que ir um pouco além faz todo sentido e muda o jogo um pouco a seu favor e a favor do seu cliente. Então, você pode ver que nessa dashboard está ali sem errada, solicitando novamente. Então, em qual momento que o cliente está da fraude, qual é o valor que esse cliente está sendo fraudado, se ele está digitando a senha, se ele já digitou, se ele foi expulso do site falso, enfim. E aí, quando a gente fala de um phishing normal para um ataque de phishing automatizado e com ataques combinados, a gente começa a falar de roubo de credencial de empresa, porque a partir do momento que ele está fazendo chamada para API de uma instituição financeira, essa chamada de API ela está sendo com um usuário legítimo e o que dificulta, né, de identificar. Então, você tem um painel de informações de fraude online, né, um dashboard, que você consegue ver nome de atacantes diferentes, o que dá a entender que esse atacante está escalando esses ataques, né, e vendendo a plataforma para outras pessoas também atacarem. Você tem uma API fazendo chamada numa aplicação web diretamente, se passando por um usuário legítimo. Você tem informações reais, né, do cliente sendo retornadas num site fake. Então, isso é o que dificulta e de fato, o que torna esse caso de uso aqui tão específico e tão especial de ser compartilhado com vocês. Como eu disse, a combinação, né, dos diferentes ataques ela torna mais eficaz o ataque cada vez mais. Esse foi um ataque direcionado para um nicho financeiro. Além de roubar as credenciais do cliente, teve roubo de credencial da empresa, acesso ao ambiente oficial e interno do cliente, e foi aí onde a gente identificou através da estrutura, né, do atacante, que esses fake profiles já nasciam com poucos cliques e já tinham até uma CDN atreladas a ele, com empresa privada sendo paga para fazer a CDN. Então, para cuidar, né, que esse site não caia, né, que ele pareça o mais real possível, mesmo ele sendo fake. Então, a gente identificou que não foi só uma instituição da qual a gente era contratado, teve pelo menos mais 14 instituições que tiveram pelo menos a tentativa de fraude, e aí teve alguns bancos, inclusive adquirentes, mais de 10 mil clientes afetados nessa fraude que a gente identificou, nesse caso que a gente trouxe aqui para falar. Foram mais de 14 domínios de e-mail dos clientes vazados, teve um artefato encontrado com um certificado digital válido, e eu vou entrar um pouco no detalhe e mostrar para vocês como isso foi possível, né? Na verdade, como a gente identificou ali o artefato malicioso, a gente comparou com o artefato original da instituição financeira. Enfim, é uma perda imensurável, né? De confiança do cliente no uso de novas tecnologias, né? Então o cliente cada vez mais desconfia, né? Enfim, isso até dificulta a adesão de novas tecnologias, né? Quando a gente fala de análise do artefato, a gente fez uma análise de sandbox. Nessa análise de sandbox, a gente percebeu que o próprio arquivo se copiava, abria a porta de comunicação, tinha command control, enfim, ele podia fazer uma série de atividades dentro da máquina do usuário que foi onada e inclusive propagar um ransomware, por exemplo, um malware qualquer, além de roubar as credenciais. Usar essa máquina para um ataque em conjunto, enfim, ele de fato fica com a máquina como se fosse um zumbi. A assinatura digital desse artefato era válida, o que dificulta ainda mais a identificação. Porém, se você comparar as assinaturas digitais do artefato original e o artefato que não estava mais válido, você vai ver que nesse caso
havia validade, mas era um espaço curto de tempo, não era 2, 4, 5 anos, né? Como a gente vê os certificados digitais sendo emitidos. Quando a gente fala de registro sendo modificado, existe ali uma parte de persistência, e esse artefato malicioso ele tenta afetar outros aplicativos nessa cadeia de fornecimento no final. Então, o que a gente percebe é que, além de mecanismos de persistência, ele tenta fazer um ataque à cadeia de fornecimento desse software. Então, ele não ataca só diretamente o software em si, ele tenta atacar outros softwares de instituições financeiras que possam estar instalados no teu computador. E a linha do tempo do incidente, quando a gente entra nos detalhes, então a gente identificou um site falso, né? Teve ali um incidente gerado com a identificação desse site falso. A gente foi analisar, a gente identificou que o site falso retornava informações reais dessa instituição financeira, o que de alguma forma essa chamada de API na aplicação ocorria, né? Então a gente teve que identificar como que a gente fez isso, olhando dentro do CIEM. Então, com a análise do tráfego, a gente conseguiu identificar que tinha um usuário que estava com erro de certificado SSL, e através dessa análise, desse highlight, desse usuário saindo do comportamento, fazendo a chamada direto na aplicação da instituição, a gente conseguiu identificar e cortamos esse acesso, e aí, a página falsa parou de se autenticar na página oficial. A partir desse momento, então, o bloqueio da comunicação na borda, né, foi bloquear o IP, bloquear tudo relacionado àquele usuário legítimo que a gente identificou para uma posterior investigação. E aí a gente começou a fazer um contra-ataque, enumerar o que era a estrutura do atacante, né, e como a gente conseguia ter acesso a ela. E a partir desse momento a gente identificou o todo, porque quando a gente analisou o log, pegou acesso do atacante, contra-atacou, conseguiu adentrar o servidor e ao ambiente de ataque do atacante sem que ele percebesse, a gente percebeu que o buraco era muito mais embaixo, que a coisa toda era muito mais crítica e não era um ataque direcionado. Era um ataque direcionado não para uma instituição, mas para um nicho, que era o nicho financeiro. A partir daí, no momento que a gente ganhou acesso no ambiente do atacante, foi importantíssimo a gente garantir o acesso, né? Então a gente criou maneiras de persistência, assim como os atacantes fazem. Nesse contra-ataque a gente fez, então a gente identificou lá a ameaça, bloqueou a partir da análise do tráfego no CIEM o acesso através de uma credencial legítima para uma posterior investigação da causa raiz, né? Como que essa credencial ela foi ou nada, ela foi adquirida de forma ilegal. E aí a gente garante maneira, né, de estar conectado naquele ambiente do cliente, do atacante, né? E aí nesse ponto a gente garantiu a evidência. Então, no momento que a gente conseguiu acesso a esse servidor do atacante, a primeira coisa que a gente fez é indexar e baixar todos os dados que ali estavam dispostos, por caso, né, ele venha tirar o servidor do ar, a gente ter a informação. E através disso, né, por que a gente fez esse contra-ataque, né? Por que a gente tentou acessar o ambiente do atacante para entender um pouco mais e não só parou na contenção ali e fez o formulário e falou, olha, acabou aqui o teu incidente, você está protegido, vamos para as lições aprendidas. Por que a gente fez isso? Porque quando a gente fala de fraude financeira, a gente tem clientes que já foram fraudados. Como eu mostrei para vocês aquela dashboard com dados, né, em tempo real lá, aqueles clientes eles foram fraudados e é muito necessário você identificar quem foram esses clientes, né, quem são esses clientes, para que você possa resetar a senha deles, para que você possa identificar eles para o teu cliente, para que ele possa colocar isso na informação do incidente. Quanto mais informação você tiver, melhor o teu relatório vai ficar mais completo e as tuas lições aprendidas, elas de fato vão valer a pena. Nesse caso, depois de recuperar os acessos, então, de quem foi fraudado e dar para o nosso cliente, para que fosse tomada a atitude devida, a gente criou maneiras ali de impedir, então foram criadas regras, inclusive no CIEM, para que identificasse comportamento anômalo, igual esse que a gente identificou através de uma análise de tráfego. Então, se tiver um outro comportamento parecido com esse do atacante inicial, a gente vai pegar isso e a gente vai conseguir identificar muito mais rápido e tratar muito mais rápido. Bom, divulgação responsável, né, garantir que todos os envolvidos sejam informados ali
de seus clientes ou das tentativas de fraude. Então, fazer o responsible disclosure dessa informação, desse ataque. E aí, como que a gente fez isso? E aí é que eu queria entrar no detalhe para compartilhar com vocês. 4 etapas, seguindo as melhores práticas, né, para trabalhar no incidente. Então, a preparação, né, é conhecer e monitorar os seus clientes, né, entender o ambiente que você está, quais são os aplicativos críticos, qual é o ambiente crítico, qual é o nicho do teu cliente, entender o que tem importância, o que tem prioridade ali, criar uma linha, né, de base, de padrão, um profile desse cliente para você conseguir pegar desvio de comportamento, para fazer comparação futura e ter um plano de comunicação muito eficaz e eficiente, testar esse plano de comunicação para que você possa utilizar quando você tiver um incidente crítico, uma war room, por exemplo, enfim, um acionamento específico. Para trabalhar com a detecção e análise, o que eu digo para você faça a análise do caso de forma detalhada. Determine o ponto de entrada dessa ameaça. Então entenda através de onde, né, que entrou, como que essa credencial inicial foi onada, o que aconteceu, faça a investigação, a análise forense das máquinas, né, mantenha o máximo de evidências possível e determina, né, o tamanho da violação que você sofreu. E aí depois, né, faça a lição de casa. Isso é o que eu posso dizer para você detectar e conseguir fazer uma análise detalhada desse incidente. Quando você fala de conter, erradicar e recuperar o teu ambiente, é onde eu falo que a gente tem que ter mãos à obra, né? Think on your feet, tem que agir rápido. Então, parar o sangramento foi o bloqueio na borda. A partir do momento que a gente identificou o atacante usando uma credencial legítima, o bloqueio daquela credencial e a obtenção daquela máquina para análise é primordial para tomar uma ação rápida, né? Para ter uma resposta rápida. Então, corrigir o ponto de entrada, remover a ameaça e retomar as operações e serviços. Quando a gente fala de atividade de pós-incidente, que é onde você já conteve, você já conseguiu parar ali o sangramento, você já restabeleceu os seus sistemas, aí seja para um ataque ransomware, seja para um ataque como esse de uma instituição financeira, voltada para um nicho específico, você pega as lições aprendidas, trabalha em cima dela, você garante que esse processo tem uma melhoria contínua, você usa então os seus esforços e os resultados dessa análise, dessa contenção, esse relatório, né, com todas essas informações para angariar fundos, mostrar para os stakeholders, mostrar para os responsáveis, né, que é preciso investir em cibersegurança, que o assunto ele é urgente, né, que a gente precisa cuidar para que a gente possa ter um mínimo de controle, né, e uma maturidade dentro do nosso perímetro. E preparar para os próximos ataques, né, porque se você acha que acabou aqui, está muito enganado. A diferença é que os atacantes eles vão continuar tentando e a gente precisa continuar tentando impedir eles cada vez mais, melhorar a nossa maturidade de cibersegurança, e é para isso que a gente precisa ter um SOC, é para isso que o SOC faz a diferença no final do dia, quando a gente vai falar aí de contenção de ameaças e resposta a incidentes. Indo além desse ataque, não só falando da contenção, né, e na identificação dessa ameaça, mas como que a gente contra-atacou, né? Quais são as dicas importantes que eu trago para vocês? Então, identificar quem são os atacantes, pesquisar na internet feed de inteligência público ou pago, né? Trabalhar lista de correlações, compreender a estrutura do ambiente do invasor, né? Se tem CDN, que DNS que usa, quais são os IPs, analisar o tráfego entre você e o fraudador, identificar se teve chamada API nesse caso, né? Quais credenciais que são usadas nessa chamada, como que você pode impedir, né, esse acesso e o que você precisa corrigir na tua aplicação. Se essas credenciais, muitas vezes elas podem estar em base 64 ou codificada para web, então você pode precisar usar um decodificador ali online para fazer a inteligência desse dado, né, ter o dado inteligível. Você pode tentar injetar comando e código para fazer o contra-ataque de fato. Uma vez que você tem chamada de API de um lado, você tem um banco de dados do outro, você pode usar essa injeção de comando para tentar atacar e onar a base de dados do próprio atacante, né? Sugiro que o faça usando uma VPN, né? Sempre veja os logs de erro. Nos logs de erro, muitas vezes você pega ali um
um erro do atacante no desenvolvimento e na aplicação dessa fraude, né? E você consegue, através desse erro dele, obter informações que possa privilegiar você para a contenção e fazer o contra-ataque disso. E usar sempre a VPN, né? Não esquece de não deixar rastro, porque aí você está tentando fazer um contra-ataque e você pode deixar mais rastro e mexer mais no problema, enfim, pode piorar a sua vida. Eu acho que aqui tem que ser preciso e cirúrgico, né? Tem que saber o que está fazendo e ter uma equipe altamente capacitada para isso. Bom, aqui é a tela do perfil dos atacantes, então cada atacante tinha um perfil diferente, todos eles disponibilizados pelo atacante principal, que era o Anubis nesse caso. E aí algumas considerações finais para a gente terminar, valorizar as pessoas que trabalham com você na sua equipe, eu acho que é o primordial hoje, porque as pessoas é que fazem a diferença no final do dia. Ter uma equipe multidisciplinar, então uma equipe que agregue e que conheça diversas subdisciplinas, subitens de cibersegurança e tecnologia faz toda a diferença no final do dia. Ter autonomia, né, e dar, né, autonomia e confiança para o teu time, para que eles possam se sentir importantes e conseguirem executar as tarefas deles no dia a dia. Fazer o que você ama, acho que é talvez o recado mais importante de todos, né? Porque dá menos trabalho no final do dia. E sempre compartilhar o seu conhecimento, né? Fazer como a gente já está fazendo aqui nesse fórum, de fomentar e trazer essas discussões para mostrar a relevância do tema, né? E, enfim, discutir sempre isso. Para isso que a NTT hoje ela está preparada para atender o seu negócio e a jornada de cibersegurança dos nossos clientes. E a gente tem pelo menos 5 serviços no SOC que a gente pode atender essa jornada de segurança do início ao fim. E eu vou estar lá no stand para quem quiser conversar um pouco mais sobre esse caso real, como entrar um pouco mais no detalhe, né? O tempo nosso aqui é curto, mas entender um pouco melhor dessa ameaça, como que a gente atuou de fato, se a gente tem algum IOC para compartilhar, passa lá no stand, vamos falar com a gente lá, a gente vai estar esperando. Obrigado e que todos possam entender aí a urgência que é se falar de cibersegurança hoje. Muito obrigado a todos.